Como saber se a inclusão de esperança está acontecendo aí na sua escola? Primeiro, a gente tem que dizer o que é inclusão de esperança. Para quem. Então, inclusão de esperança. O que é inclusão de esperança? Inclusão de esperança é o que está acontecendo hoje na maioria das escolas do nosso país. Existe a política para a inclusão do aluno com deficiência e o aluno é matriculado na escola e o aluno acompanha ali o dia a dia escolar, não é? Só que ele não aprende. O propósito, a finalidade é que o aluno aprenda. A finalidade do ensino, da escola, do sistema educacional, das atividades, dos livros didáticos, das aulas, de tudo, tudo foi criado com um único propósito, que é que o aluno aprenda. Só que quando o aluno não aprende, todas essas coisas que foram criadas, elas ficam sem função. Por que o aluno não está aprendendo? Por que essa inclusão não está funcionando? Isso é inclusão de esperança. É esperar que essa inclusão funcione automaticamente. Que nenhuma alteração seja necessária no formato das aulas, nenhuma alteração seja necessária nas atividades, nenhuma alteração seja necessária no currículo, na organização física da escola e das salas de aula, nenhuma alteração seja necessária para que o aluno aprenda. E o fato é que antes mesmo das políticas de inclusão acontecerem, já existiam alunos nas escolas que não aprendiam. Já existiam índices altos de analfabetismo, índices altos de reprovação, índices altos de evasão escolar, não é? E aí, apesar desses índices altos, tivemos a política de educação inclusiva, as escolas têm alunos com deficiência e dificuldade de aprendizagem matriculados, uma revolução é necessária, uma transformação é necessária, porque não dá para ficar parado esperando o aluno aprender sem fazer nenhuma alteração, nenhum ajuste, nenhuma ação para que de fato isso aconteça. E eu chamo isso de inclusão de esperança. Colocar o aluno dentro de um sistema e não fazer nenhum ajuste nesse sistema, nessa didática, nessa prática, nessas atividades, para que o aluno de fato aprenda. E ficar esperando o aluno aprender por si só, o aluno se adequar àquele sistema, o aluno se acostumar, se aprender daquelas atividades que ele não está aprendendo, é inclusão de esperança. Porque o aluno pode não tomar a ação simplesmente porque não está acessível para ele. Acessível sensorialmente, às vezes, acessível fisicamente, às vezes, né? E acessível cognitivamente, às vezes. Ele não consegue entender, não acessa cognitivamente, não entende, não tem um caminho para ele entender aquilo. E eu chamo isso de inclusão de esperança. E às vezes isso está acontecendo aí. Como é que a gente pode saber se isso está acontecendo aí? Porque não ficou claro ainda do que eu estou falando. Não ficou claro, mas vai ficar claro. Eu trouxe aqui uma lista de perguntas para te fazer, tipo um checklist, um check-up aqui. Vamos fazer um check-up, um diagnóstico da sua escola. Vamos fazer um diagnóstico da nossa prática inclusiva. Vamos fazer um diagnóstico da realidade da nossa educação aí na sua região, no seu bairro, na sua escola, na sua sala de aula, junto você em relação um a um ali com o seu aluno. Vamos fazer esse check-up? Vamos fazer esse olhar mais profundo da nossa prática? Vamos fazer? Estou aqui hoje para te ajudar a fazer esse olhar. A gente vai para despertar. A gente já teve o episódio do despertar, você provavelmente já viu. Se você não viu, toca no link aqui embaixo, que dá tempo ainda, se você estiver vendo esse vídeo ao vivo comigo. Mas a gente pode se aprofundar um pouco para entender se realmente está acontecendo essa tal dessa inclusão de esperança. E as perguntas que eu vou fazer para você agora, se você puder até anota essas perguntas, porque isso aí é um passo a passo para que você vá descobrindo, despertando elementos e particularidades e pequenos ajustes na sua prática que vão te ajudar. E a primeira pergunta, para você entender se isso está acontecendo aí na sua sala de aula, na sua escola, basicamente, para a gente filtrar aqui, se você tem um aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem que está apresentando dificuldade de aprendizado. Tá? Eu estou falando aqui de pessoas, de educadores que têm alunos com deficiência ou transtorno de aprendizagem e que apresentam dificuldade de aprendizado. Tá? Porque você pode ter um aluno com transtorno de aprendizagem que não apresenta dificuldade de aprendizado. Ele já conseguiu ali alcançar o que ele precisava alcançar para aprender. Por exemplo, uma pessoa com dislexia que já entendeu como que funciona a dislexia, já entendeu como funciona melhor para ela, já aprendeu como que ela consegue estudar mesmo com dislexia e ela se vira, ela já conseguiu dar o jeito dela. Né? Existe essa pessoa? Existe essa pessoa. Tá? Mas eu não estou falando dessa pessoa. Talvez essa pessoa não seja o seu aluno.
ou uma pessoa com deficiência. Existe a pessoa com deficiência que ela já entendeu como é que ela estuda, como é que ela aprende, já entendeu o que é acessível, o que não é acessível para ela e já consegue estudar, às vezes até de forma independente. Mas eu não estou falando dessa pessoa também. Eu estou falando do aluno que precisa da figura do professor para aprender. Do aluno com deficiência e transtornos de aprendizagem, que está apresentando dificuldades de aprendizado. É desse aluno que eu estou falando. Se você tem esse aluno que não está aprendendo, essas perguntas são para você. São para você. Bom, e a primeira pergunta é a seguinte. Você sabe qual é, olha só que interessante, você sabe qual é o principal objetivo educacional para esse aluno aprender hoje? Qual é o principal objetivo educacional para esse aluno aprender hoje? O que essa pergunta quer dizer, Leandro? Vamos lá, o que é o principal objetivo educacional? O objetivo educacional tem um monte, não é? Só você pegar a BNCC e dar uma olhada. Tem um monte de objetivo educacional lá. O que mais tem é o objetivo educacional, não é? Toda semana aparece um objetivo educacional diferente para ensinar. Toda data comemorativa aparece um objetivo educacional diferente. A BNCC está cheia de objetivo educacional. O currículo escolar está cheio de objetivo educacional. Mas a pergunta não é sobre esses objetivos. A pergunta é, você sabe qual é o principal objetivo educacional que o seu aluno aprender hoje? Essa é a pergunta, por vários motivos. Mas se você não sabe qual é o principal objetivo educacional para o seu aluno aprender hoje, então a gente pode estar trabalhando, lutando, caminhando para a direção errada. E caminhar para a direção errada e ficar parado é tão ruim quanto ficar parado. Na verdade, é pior do que ficar parado, né? Caminhar para a direção errada eu acho que é pior que ficar parado. Ficar parado é inclusão de esperança. E caminhar para a direção errada, eu nem sei do que chamar isso. A gente precisa caminhar na direção certa. Por isso que a definição de objetivo é importante. Definição de objetivo é muito importante. Se eu não sei o que meu aluno precisa aprender exatamente, o objetivo de acordo com a necessidade dele, para a especificidade dele, o que ele realmente precisa aprender, e cada pessoa é única, o que um precisa aprender geralmente não é o que o outro precisa, então o meu esforço pode estar sendo dirigido para a direção errada, tá? E aí a inclusão de esperança acontece. Se você tem esse objetivo, Leandro, eu tenho um objetivo. Eu sei o que o meu aluno precisa aprender, eu entendi o que ele realmente precisa aprender agora. Agora a próxima pergunta é a seguinte: qual é o critério? Com qual critério que esse objetivo foi definido? Esse realmente é um objetivo adequado para o seu aluno? Você tem certeza? Qual critério você definiu esse objetivo? Eu defini esse objetivo porque ele está na idade de aprender tal coisa. Olha, não é pela idade que a gente define o objetivo. Não é pelo diagnóstico que a gente define o objetivo. Não é olhando o currículo escolar que a gente define o objetivo. É olhando o aluno, né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo episódio ao mapa. Se você não sabe do que eu estou falando, você não pode perder o próximo episódio, porque lá a gente vai tratar esse assunto de uma forma maior, mais ampla, tá bom? Bom, você precisa ter um critério para definir esse objetivo. E não pode ser, já te adianto aqui, diagnóstico nem idade. Diagnóstico e idade não são critérios para definir o objetivo. Não adianta você falar para mim, eu tenho um aluno com autismo de 10 anos, o que eu ensino para ele? Eu não vou saber. E eu aposto com você que nenhum profissional qualificado vai conseguir te responder o que um aluno com autismo de 10 anos precisa aprender. E antes ele vai falar assim, eu preciso conhecer esse aluno primeiro. 10 anos e diagnóstico não dizem nada para mim. Não dizem nada. Porque ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode precisar aprender ou não qualquer coisa. É quase impossível conhecer só com essas duas informações. Outra pergunta. A gente está falando de objetivo, né? Primeira foi se você tem um objetivo bem definido. Segunda é com qual critério esse objetivo foi definido. E agora supondo que você tem esse objetivo, se você não tem, já ficou lá na primeira pergunta, não tem problema, tá? O objetivo aqui é a gente despertar. A missão aqui é despertar. Você pode esbarrar em alguma dessas perguntas aqui que a gente vai fazendo. Se você está vendo junto comigo, vamos lá. Mas o objetivo aqui é te despertar, que sempre dá para melhorar um pouquinho. Sempre dá para melhorar um pouquinho, tá bom? As atividades que você está fazendo para o seu aluno, as atividades que você cria, que você elabora, que você entrega, que você aplica, que você corrige, que você manda para casa, que você pede para a família acompanhar, as atividades que o seu aluno faz, elas estão direcionadas para esse objetivo. Foco das atividades, todos os estímulos que a escola entrega, da maioria deles,
é direcionado para o objetivo principal do aluno? Se não for, a gente está gastando combustível para ir para a direção errada. Porque entregar atividade para o aluno aprender algo que não é o principal, sendo que ele não aprendeu o principal ainda, é gastar combustível para ir para a direção errada. Primeiro o aluno aprende o mais importante. Depois ele aprende o que não é o mais importante. Depois que ele aprendeu o mais importante, a gente vai escolher um novo mais importante. Ele aprendeu esse novo mais importante e a gente vai escolher um novo mais importante. O que a gente não pode fazer é falar que tudo é importante e todo dia tenta ensinar uma coisa diferente. Ou não vai em direção nenhuma. Isso é inclusão de esperança. Todo dia tentar ensinar uma coisa diferente é inclusão de esperança. Tá, Leandro, eu estou entregando todas as minhas atividades, eu defini um objetivo, eu usei critérios de acordo com a necessidade do meu aluno para definir esse objetivo. Todas as minhas atividades que eu entrego são para que o aluno atinja esse objetivo que foi definido. E a próxima pergunta é o quê? O aluno consegue realizar sozinho, ou quase sozinho, as atividades que você aplica? Porque se você está entregando atividade e o aluno ele não consegue fazer, a gente está esperando que o aluno consiga fazer sozinho, isso é inclusão de esperança também. Agora a gente está entregando atividade e para toda atividade a gente precisa ajudar o aluno a fazer. Toda atividade que a gente entrega para o aluno alcançar o objetivo principal dele, a gente vai precisar ajudar. Toda atividade precisa ajudar, precisa ajudar, precisa ajudar. Se toda atividade eu preciso ajudar, o que eu estou ensinando para esse aluno? Estou ensinando que ele precisa de ajuda a vida inteira? Como é que ele vai fazer sozinho? Como é que ele vai aprender dessa forma? Ele precisa ter oportunidade de aprender. Talvez a atividade não esteja adequada para o aluno. Por isso que ele precisa de ajuda. Se a atividade fosse construída de uma outra forma, adaptada de uma outra forma, ele conseguiria fazer sozinho. E essa é a questão. Quando o aluno não consegue fazer, ou não consegue fazer com o mínimo de ajuda, isso também é inclusão de esperança. Porque a gente entra num ciclo vicioso e fica preso nele. E cada vez mais a gente reforça para o aluno a mensagem de que ele precisa de ajuda, ele não vai conseguir sozinho, ele só precisa de ajuda, ele precisa de ajuda, precisa de ajuda. E a gente vai ficar ficar nisso daí todo dia, esperando que num dia para o outro o aluno fale: não precisa me ajudar não, eu consegui agora. Isso não vai acontecer. Não precisa me ajudar não. Depois de repetir tantas vezes, agora eu sei fazer sozinho. O aluno tomar partido dessa forma, o aluno não vai tomar partido dessa forma. Se o aluno tem dificuldade de aprendizagem e isso está se agravando a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa. Se o aluno desde anos atrás ele foi ensinado a pedir ajuda, a não conseguir fazer sozinho, é uma coisa que vai se perpetuando ao longo dos anos. E para ele sair sozinho dessa situação vai ser muito difícil. Ele precisa de alguém que tire ele dessa situação, através de atividades adaptadas, que deem a ele autonomia, para que ele consiga fazer sozinho. O máximo de autonomia possível. E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é: Leandro, o meu aluno ele consegue fazer sozinho sim as atividades? Não parei nessa pergunta ainda, eu estou continuando, então junto. Algumas pessoas já devem ter parado na primeira, na segunda, na terceira pergunta, e está tudo bem. O objetivo é que a gente despertar para a inclusão de esperança não acontecer nunca mais na nossa prática pedagógica. E às vezes, por causa do dia a dia corrido e coisa e tal, a gente acaba entrando nessa rotina e a inclusão de esperança vai impregnando assim, a gente nem vê, nem sente. Mas o objetivo hoje é despertar você para que isso não aconteça mais.